Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 10. Primeira Coríntios capítulo 10, dos versículos 23 até o 33. Quem achou, diga amém. Eu farei a leitura. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim, como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amém. É impressionante como conseguimos errar até mesmo no ato de fazer o bem, né? É muito mais comum que a gente aponte erros como em relação a relacionamentos, né? Como o problema da fofoca, o problema das vãs discussões, as brigas. Mas o que, na verdade, fica de lado é que erramos até mesmo nas coisas positivas. Qual foi a última vez que você deixou de lado a própria razão a fim de evitar o conflito? Ou é mais fácil a gente insistir na nossa própria razão, né, a fim de provarmos que estamos certos e o outro errado? O que mais importa? Provar que estou certo ou evitar o conflito? Até que ponto devemos impor as nossas próprias preferências nas costas do próximo? Mas também, até que ponto precisamos agradar o próximo? A verdade é que precisamos encontrar um equilíbrio, né? Entender que há sim uma forma de buscar o bem do próximo, sem deixar que busquemos o nosso próprio bem. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo ele enfatiza bastante sobre a liberdade que temos em Cristo. E que não precisamos mais buscar seguir os mesmos usos e costumes dos judeus, né? As chamadas leis cerimoniais, né, do Antigo Testamento, não precisamos mais segui-las porque o próprio Cristo as cumpriu perfeitamente. Cristo cumpriu toda a lei de forma perfeita. Aquilo que jamais conseguiríamos, pois, como eu disse antes, não conseguimos falhar até mesmo naquilo que, na teoria, não deveríamos falhar. Em coisas positivas falhamos. E dentro do contexto que Paulo está trazendo, agora todos nós podemos usufruir de toda a libertação que ele trouxe a nós. Não precisamos mais fazer sacrifícios, não precisamos mais evitar tipos de carne, tipos de tecido, de roupa, e nem nos preocupar com alimento de má procedência, que é o que Paulo está dizendo aqui especificamente. Porém, apesar de termos essa liberdade hoje,
Paulo começa agora a ensinar quais seriam os limites dela. Lendo e se aprofundando nessa passagem, a gente pode entender o quão importante, mais do que buscar o nosso bem, é buscar o bem do próximo. Então, Paulo ele começa no versículo 23 e 24 a sua ideia. No versículo 23 ele diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Paulo ele está ainda naquele assunto sobre alimentos de má procedência, alimentos que foram oferecidos a outras entidades pagãs, a outros deuses, mas ele está se referindo a isso, dizendo que uma vez que toda a lei foi cumprida por Cristo, não precisamos mais nos preocupar porque esses próprios deuses não existem, nunca existiram, não têm poder nenhum, não têm força nenhuma. Se trata apenas de uma questão física, mas em relação àquilo que é espiritual, não tem poder nenhum. Então, não haveria do porquê de nos preocuparmos em se alimentar de tais alimentos que vieram de uma procedência meio duvidosa. Então, quando Paulo diz tudo é permitido, mas nem tudo convém, ele está dizendo, em outras palavras, que tudo é permitido graças à liberdade que temos em Cristo. Porém, ao mesmo tempo, nem tudo é benéfico. Ou seja, a verdadeira questão não é se podemos comer ou não esses alimentos que foram sacrificados a outros ídolos, a outros deuses, mas a pergunta é, qual é o benefício disso? Será que seria mesmo bom ir a uma festa pagã? Com certeza não, pois isso não seria nem um pouco bom em relação ao nosso testemunho, tanto ao descrente como ao crente. Tanto aquele que não segue ao Senhor, como aqueles de mente fraca. É permitido, mas que bem isso traz ao próximo? Essa é a pergunta. Então surge outra pergunta. Então, que tipo de benefício Paulo está se tratando? Que tipo de benefício é necessário, então? Ele responde ainda no versículo 23. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Quando ele diz sobre coisas que não convêm, ele está se referindo a coisas que não edificam. Ele não está falando de uma forma física ali, ele está falando no sentido mais espiritual da coisa. O nosso foco é sempre espiritual. Então, ao mesmo tempo, não podemos dizer que... Surge, claro, a pergunta, né? Então, ok, temos a liberdade em Cristo. Mas, então, Paulo está querendo dizer que essa liberdade ela é deletada a partir do momento que isso escandaliza o irmão que está próximo. Na verdade, não. Ele não está dizendo isso. Ele não está falando que a liberdade ela deixa de existir, mas ela é apenas restringida. Não perdemos a nossa liberdade, mas também o ponto é que essa liberdade não faz o menor sentido se ela não servir para a edificação. E ele continua. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Não busque apenas o seu próprio interesse, mas também os dos outros. Não é apenas sobre você. Não é apenas sobre agir, mas não é sobre agir apenas em benefício teu, mas é sobre agir visando o benefício do próximo. A nossa natureza é tão corrupta que a gente sempre vai tentar buscar, tomar atitudes, decisões que visam apenas aquilo que irá nos recompensar, a nossa vantagem, o que a gente ganha com isso. E deixamos de lado o que o outro vai ganhar. Seja o nosso irmão aqui na igreja, seja qualquer pessoa. Mas a questão é, se você ama o próximo como a ti mesmo, você também deveria buscar o bem-estar do próximo como a ti mesmo.
Você deveria buscar o benefício do próximo como a ti mesmo e não ignorar. Então, eu não estou querendo dizer que não devemos buscar o nosso próprio interesse, mas não devemos ignorar o interesse do próximo. Não devemos ignorar o bem-estar do próximo. Não devemos focar apenas em nós mesmos. Então, a partir de agora, dos versículos 25 até o 30, ele começa a ilustrar a sua ideia, né? Ele apresenta nos primeiros dois versículos que lemos, os 23 e 24, qual é a ideia principal, e aí depois ele ilustra isso. E é interessante que a gente preste bastante atenção que não vamos focar aqui estritamente nos alimentos que... essa discussão se pode ou não consumir tais alimentos, mas vamos focar na essência desse ensinamento. E esse ensinamento, depois mais para frente, veremos que pode ser aplicado a qualquer situação da nossa vida. Essa passagem, ela é muito rica. Ela está falando sobre um assunto específico, mas ela aborda tudo que vivemos hoje. Então ele começa dando o seu exemplo, dizendo: comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então ele está falando, está explicando que não é preciso se preocupar com alimentos que são sacrificados a outros deuses, pois tudo é do Senhor. Tudo que está diante de Deus é sagrado. Ele está dizendo isso para tranquilizar e tirar qualquer tipo de dúvida dos cristãos. Qualquer tipo de dúvida daqueles que se escandalizavam com os cristãos de Corinto. Pois quando a própria palavra de Deus aprova algo, não deveríamos jamais ter qualquer tipo de dúvida se algo é permitido ou não. Então, quanto ao consumo de alimentos que vêm de má procedência, não devemos nos preocupar. Eu vou trocar aqui o PDF, porque eu estou usando o que eu não atualizei. Eu atualizei hoje. Um momento. Certo. Então ele está dizendo isso para tranquilizar as pessoas de que não precisava se preocupar com essa relação de se alimentar desses alimentos que, enfim, inicialmente vieram de sacrifícios a outros deuses. Então ele continua. Se... Espera aí que eu me perdi. Se algum dentre os incrédulos vos convidar, no versículo 27, se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada, ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porém, agora nos é posto, então, certa exceção. Então, ok. Na teoria, o Senhor nos deixou livre em certas questões. Em certas leis que não precisamos mais estritamente seguir. Não é algo mais obrigatório. Porém, Paulo ilustra como isso pode acabar mudando na prática.
Ele ensina que se a prática de algo que Deus nos permite pode ser motivo de escândalo, tanto aos ímpios como aos cristãos de mente fraca, logo já não é mais proveitoso insistir nessa permissão. Pois isso deixa de ser algo proveitoso e se torna motivo de injúrias, confusões e etc. Perceba que a ideia permanece intacta. Você até pode, mas vale a pena? Você até pode, mas é algo útil? Você até pode, mas é algo que vai beneficiar o próximo? A ideia permanece intacta. Você pode até ter razão sobre algo, mas será que vale insistir nisso? E ele continua no versículo 29 e 30. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo ao povo de Corinto, né? As pessoas podem até julgar vocês pela liberdade que Cristo trouxe e que vocês não estão mais seguindo estritamente as leis judaicas, as leis cerimoniais, mas vocês precisam entender que o problema não é a consciência de vocês, mas a do próximo. É como se Deus estivesse falando ao povo de Corinto: eu conheço vocês, eu sei o que há dentro de vocês, eu sei o que vocês pensam, eu sei que vocês são gratos pela minha liberdade. Porém, vale a pena? Vale a pena insistir tanto? E a consciência do próximo? Ela não importa? O bem-estar do próximo não importa? Ou seja, não é que a liberdade é diminuída. Na verdade, ela permanece intacta. Porém, precisamos saber usar essa liberdade. Precisamos ter sabedoria para que o próximo, o outro irmão que tivermos em Cristo, as pessoas que estiverem fora da igreja, não tenham nada de mal para falar de nós. Então é interessante, o Senhor permite algo, mas se esse algo, por motivo como armadilha, talvez praticar essa permissão já não faça mais sentido. Então Paulo vem para concluir tudo. Nos versículos 31 até o 33. Ele diz no 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É como se ele estivesse dizendo aqui que essa prática, essa essência, este ensino não se delimita apenas a essa questão específica. Não se trata apenas de alimentos que vieram de má procedência, não se trata apenas se pode ou não pode, não se trata apenas de uma questão específica entre os cristãos e os judeus, mas se trata sobre a nossa vida. Isso abrange tudo. Não apenas sobre não comer ou não um alimento que foi sacrificado a um deus pagão, mas é sobre saber de fato amar o próximo. Precisamos aplicar isso na nossa vida no geral. Porque esse é o propósito da nossa vida. Ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. Na confissão de fé da nossa igreja, a gente aprende, né, que o sentido da vida do homem é glorificar a Deus e nele gozá-lo para sempre. Tudo o que fazemos, no final das contas,
não é apenas o cumprir de várias regrinhas que Paulo está dizendo. Mas quando seguimos aquilo que está sendo proposto aqui, estamos apontando para Cristo. Estamos glorificando a Cristo. E aí eu pergunto, será que as nossas atitudes estão glorificando a Cristo? Estão glorificando a Deus? Ou o sentido da nossa vida é glorificar nós mesmos, dando preferência ao nosso conforto, em permanecer na razão? Isso tudo, claro, em detrimento da comunhão com o nosso irmão. Percebe então que, a partir do momento em que deixamos de viver uma vida que aponta para Deus, essa vida deixa de fazer sentido. Porque o Senhor, Ele diariamente cuida de nós agindo com uma bondade eterna, né? Assim devemos viver também. Deveríamos viver em bondade eterna com os nossos irmãos. Se Deus é rico em bondade, deveríamos ser também. Porque Deus foi assim conosco. Então tudo que a palavra está ensinando aponta para o próprio Deus. E ele continua no versículo 32. Não vos tornei causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Paulo agora ele começa a falar sobre a segunda coisa que devemos almejar, que é seguir a regra do amor. Então, primeiramente, devemos zelar por glorificar a Deus, primeiramente, mas em segundo também devemos amar ao próximo. Quando ele diz para que não sejamos como pedra de tropeço, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, ele não está se referindo apenas que esses povos aqui que eu estou falando já constituem já a igreja de hoje. Não, ele está dizendo que essa bondade nós devemos a todo e qualquer tipo de pessoa, não os que estão aqui na igreja conosco, em Cristo, mas aqueles que estão fora, a nossa família, os nossos familiares, os nossos conhecidos, colegas de trabalho. Devemos ser bondosos. Devemos isso. Precisamos seguir este princípio. Glorificar a Deus, amar ao próximo, e em último você vai pensar em você mesmo. Em último. Pergunto, se vivêssemos de fato uma vida onde nos preocupamos, primeiramente, em glorificar a Deus, em segundo, é amar o próximo, e em terceiro, nos preocupar com nós mesmos, será que as nossas atitudes seriam as mesmas? Será que mudaríamos alguma coisa ou nada? Ele continua no versículo 33, concluindo tudo. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Talvez quando a gente leia pela primeira vez essa parte aqui, parece que Paulo está dizendo que você pode passar por cima da lei, contanto que você consiga alcançar qualquer pessoa. Você não precisa seguir a lei do Senhor. Se por acaso você tiver que deixar de seguir a lei do Senhor para alcançar, faça isso. Não, ele não está dizendo isso. Ele está falando, ainda dentro do contexto, sobre coisas que são permissíveis. Onde a palavra de Deus não está estritamente dizendo, faça isso ou faça aquilo. A palavra do Senhor está dizendo, você até pode. Você tem a liberdade de fazer algo. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser, ter qualquer atitude que você quiser, ter qualquer estilo de vida. Mas em que isso vai edificar o próximo?
ele repete mais uma vez, né? Não buscando o meu próprio interesse, mas os de muitos. Mostrando que a edificação não é só em nós mesmos, mas ela precisa ser mútua, ela precisa ser coletiva. E essa edificação culmina na salvação. Perceba como esse negócio de viver uma vida buscando o seu próprio prazer não faz o menor sentido. Essa vida de buscar ter vantagem própria, vivendo para você mesmo, não faz o menor sentido. Porque o próprio Evangelho nos ensina que o próprio Criador do universo veio, se despiu da sua glória, saiu de seu trono, fez-se carne, habitou entre nós, morreu numa cruz para agradar primeiramente ao Pai. E ainda se fez servo, se fez como servo de nós. E em último, Jesus fez por ele mesmo. O próprio Cristo, o Criador de tudo, se colocou em último lugar. Será que nós estamos nos colocando em último lugar também? A verdade é que se queremos nos parecer com Cristo, devemos nos rebaixar. Talvez você esteja errando na sua própria bondade, porque sua bondade se resume apenas em beneficiar você mesmo. Sendo que quando lemos a palavra de Deus, descobrimos que, na verdade, os nossos próprios interesses estão em último lugar. E não deveria estar acima do nosso amor a Deus e ao próximo. Pois é assim que glorificamos a Deus. A partir do momento que imitamos aquele que se despiu de sua glória para morrer pelos seus próprios inimigos. Deus sempre agiu em nosso favor sem que merecêssemos. Deus sempre agiu com infinita misericórdia, infinita bondade, infinito amor, sem que fizéssemos algo por merecer. Se Deus é rico em bondade, deveríamos ser milionários do seu amor. Se a graça nos alcançou de forma imerecida, deveríamos ser graciosos. Não só com aqueles que nos tratam bem, mas até mesmo com os nossos inimigos. Seja com os irmãos daqui, seja com qualquer pessoa de fora. Então, eu separei aqui 3 aplicações. A primeira é que as nossas ações precisam edificar o próximo. Tudo nos é permitido, mas nem tudo edificará o próximo. E a gente pode aplicar isso a várias coisas na nossa vida. Podemos aplicar, por exemplo, aqueles momentos em que iniciamos discussões, talvez até tenhamos a razão de algo, mas será que vale a pena insistir nisso? Será que vale a pena querer impor a nossa razão sobre os outros? O que a gente vai ganhar em relação a isso? O que o nosso irmão irá ganhar em relação a isso? Ou também quando a gente deixa de praticar o bem a alguém, porque a gente não quer sair do nosso conforto. A gente quer ficar estagnado no mesmo lugar, e se está tudo bem ocorrendo conosco, é isso que importa. O bem-estar do próximo, aonde fica? A edificação do próximo, aonde fica? São vários os exemplos que a gente pode dar. Mas a essência do ensino é que tudo o que fazemos precisa servir de edificação. Precisamos sempre agir visando o bem do próximo. E visando os benefícios e não visando os benefícios que
receberemos ou não. A segunda aplicação é que os nossos interesses não estão em primeiro lugar. Uma vez que nos convertemos, não vivemos mais uma vida de pecados, mas uma vida centrada no Evangelho de Cristo, a ponto de não vivermos mais para nós mesmos. Nosso viver agora é Cristo. Nosso viver agora é aquele que se despiu de sua glória. É aquele que se fez humilde. Esse é o nosso viver. Se nascemos em espírito, não devemos evoluir na carne, mas evoluir no espírito. Pois o que importa no final de contas é o reino de Deus. Não importa o que ganharemos aqui. Não importa o que perderemos aqui. O que importa é o reino de Deus. Esse é o governo com o qual mais devemos nos preocupar. E em terceiro, não menos importante, a aplicação, é que tudo isso, no fim das contas, serve para glorificar Deus. Precisamos viver como servos que têm essa finalidade de glorificar Deus em tudo quanto fazemos. Glorificar um Deus que é rico em bondade. Glorificar um Deus que é rico em bondade é nada melhor do que glorificar Ele fazendo aquilo que Ele faz de melhor. E precisamos compartilhar dessa graça. Fazer com que ela se alastre a todos. Assim como a graça superabundou em nossa vida. Então, as três aplicações são que as nossas ações precisam edificar o próximo e os nossos interesses não estão em primeiro lugar e que tudo isso serve para expandir a glória de Deus. Amém? Fechem os olhos e busquem ao Senhor. Ó Senhor, Tu nos deste uma vida nova, onde vivemos para Ti e não a nós. A Tua obra e o Teu amor foi a maior prova. A Tua bondade o Senhor derramou a nós. Mas que não fique somente aqui. Nos faça espalhar a glória de Ti, amar como nós fomos amados, para que o Senhor seja glorificado. Quer comamos, quer bebamos, falando ou andando, a Ti somente exaltamos. Em nome de Jesus. Amém.